tarde a você que nos acompanha no Brasil, além Brasil. Agora são exatamente 9 horas 23 minutos. Hora de ficar informado na TV Canção Nova. Entre os destaques da edição de hoje, a Caixa Econômica Federal fará mais uma etapa de pagamento do saque imediato do FGTS. No Vaticano, a árvore de Natal e o presépio são inaugurados. Voltando ao Brasil, falaremos ao vivo com a nossa repórter em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Ela nos trará informações sobre a expectativa para Osana Brasil, um dos maiores acampamentos de oração da comunidade Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. A Caixa Econômica Federal dá início hoje a mais uma etapa de pagamento do saque imediato do FGTS. A gente fala agora com um economista que nos dará a sua opinião sobre este saque para quem nos acompanha. Esse dinheiro do Fundo de Garantia é um dinheiro novo que aparece para aqueles que têm depósito no Fundo de Garantia a partir desse ano de 2019. Como nós sabemos, as famílias brasileiras estão bastante endividadas. Então, como primeira sugestão, se puderem guardar, aplicar esse dinheiro para necessidades futuras, seria melhor. Caso isso não seja possível, utilizar esse dinheiro para quitar dívidas com juros, eliminando assim esses juros, também é importante. Numa terceira alternativa, pode esse dinheiro ajudar no consumo para essas festas de fim de ano e para os gastos de início do ano. Importante, como eu disse, é um dinheiro novo, se possível, volto a ressaltar, se puder guardar para necessidades futuras, seria o melhor. Bom, e com a chegada do período chuvoso, os moradores das chamadas áreas de risco de deslizamentos devem dar mais atenção à sua segurança. O estudo do IBGE aponta onde estão as principais áreas suscetíveis a desmoronamentos e acende a luz vermelha para quem mora nessas regiões. O Brasil tem quase 6% de seu território assim, com alta suscetibilidade a deslizamentos, a maior parte nas regiões sul e sudeste, caracterizada por terrenos serranos. Quando a gente fala de deslizamentos de terra, são áreas geralmente ligadas a morros e encostas, onde que com chuvas acumuladas, principalmente, e também uma utilização errada das águas pluviais, de lixos, retirada de cobertura vegetal de superfície, pode fazer com que essa área fique mais sujeita a deslizamentos de terras. O meio físico, o clima tropical e o alto volume de chuvas favorecem fenômenos de deslizamentos. Somadas a estes fatores, o IBGE ainda apontou a ocupação desordenada e a dinâmica de uso que favorecem o deslizamento de terra. Segundo o Instituto, mais de 8 milhões de pessoas vivem em áreas de risco no país. Esta casa, na zona leste da capital, viviam algumas pessoas. O terreno cedeu no último sábado e precisou ser desocupado. Pelo menos 7 pessoas viviam na casa, uma delas, Dona Eunice. Segundo os vizinhos, o muro já estava comprometido antes de ceder, mas ela não percebeu. Não está perigo, não. A minha casa também não está assim, né? Não tem rachadura nenhuma, então, né? De acordo com a Defesa Civil, deslizamentos sempre são precedidos por sinais. O aparecimento de rachaduras em residências, rachaduras anormais que não existiam, degraus de abatimento, pequenas corridas de massa de terra que precedem um grande deslizamento, inclinações anormais de postes, árvores, cercas. Dona Eunice e a família já deixaram a casa. O entulho do deslizamento já foi retirado, mas o estado crítico do terreno ainda preocupa vizinhos. Caiu, graças a Deus que não machucou ninguém, né? Tanto que a casa de baixo já está condenada e também está ao redor de um barranco. Então a nossa preocupação é essa, ela vir à tona e vir para as nossas portas aqui. Aumenta bastante, a gente não fica em paz, na verdade.
Obrigada, André. Alerta importante. A orientação da Defesa Civil é que em lugares de alto risco, os moradores procurem um lugar seguro ou acionem um órgão para que sejam encaminhados. A partir da semana que vem, a capital paulista inicia a campanha São Paulo Alerta para ajudar os paulistanos na prevenção neste período de chuvas. E falando nisso, tem previsão de chuva em boa parte do país no final de semana. Confira agora a previsão do tempo. A sexta-feira na região sul será com sol na Grande Curitiba. No litoral do Paraná chove apenas pela manhã. Sábado com tempo estável, não chove em toda a região. Domingo chove no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No sudeste, o sol brilha forte e não chove no sudoeste de São Paulo. No centro-sul de Minas Gerais, no sul do Espírito Santo e no centro-leste de São Paulo, chuva intensa a qualquer hora do dia. Chove também no Rio de Janeiro. Dia com chuva fraca no Rio de Janeiro e com maior intensidade no Espírito Santo. Em São Paulo, sábado será com sol. No norte de São Paulo e Triângulo Mineiro, chove no fim da tarde. Já domingo, a previsão se repete. Na região centro-oeste, sexta com sol no oeste e no sul do Mato Grosso do Sul. Pode chover no Mato Grosso e no sudeste de Goiás. Nos demais estados, chove no fim da tarde. Sábado com temporal no nordeste do Mato Grosso e no centro-norte de Goiás. Domingo com sol, mas chove a qualquer hora do dia, no noroeste do Mato Grosso e leste de Goiás. No norte, chove no Pará, Roraima, no Acre e em Manaus. Nas demais áreas, faz sol e chove no fim da tarde. No sábado, a chuva se estende por toda a região norte. Já no domingo, chove no centro-leste do Amapá e em Roraima. Dia ensolarado na região nordeste. Chove no fim do dia na Bahia, no sul do Piauí e no Maranhão. Sábado com previsão de chuva passageira no litoral do Maranhão, de Pernambuco e da Paraíba. Domingo nublado em boa parte do Nordeste e chove na Bahia. E a seguir iremos ao vivo conversar com a Elaine Santos, que está lá em Cachoeira Paulista na expectativa do Osana Brasil. Ficamos agora com imagens da capital paulista. Por aqui hoje, a mínima é de 16 e a máxima de 23 graus. Canção Nova Notícias já está de volta. Vamos às notícias internacionais. Na França, manifestações contra reformas previdenciárias vão para o segundo dia. Segundo o ministro do Interior, mais de 800 mil pessoas foram às ruas nesta quinta-feira. Os protestos contra a reforma da Previdência provocaram mobilizações pela capital francesa. A greve dos serviços públicos de transporte devem paralisar o país ainda no dia de hoje. Os sindicatos de operadoras de ônibus e metrô de Paris planejam a paralisação até a próxima segunda-feira. Outros sindicatos decidem hoje por quanto tempo a greve deve durar. Imagens e pinturas de igrejas na China estão sendo substituídas por retratos de autoridades do país. Os fiéis estão escondendo os objetos religiosos com medo de serem confiscados. O nosso correspondente em Macau, José Miguel Encarnação, explica as razões por detrás dessa medida. Bom dia, Brasil. Retratos do presidente Xi Jinping e de Mao Tse-tung, bem como propaganda política do Partido Comunista Chinês, estão a ser afixados em igrejas e templos budistas, principalmente em 3 províncias da China: Jilin, Sichuan e Jiangxi. Se antes eram as autoridades municipais que obrigavam os fiéis a retirar as imagens e as pinturas das igrejas e dos templos, hoje são os próprios fiéis que escondem as imagens e as pinturas com medo que as autoridades municipais os confisquem ou até mesmo os destruam. Muitas igrejas e muitos templos estão a ser reconvertidos em escritórios ou centros comunitários geridos pelo Partido Comunista Chinês. À medida que as relações entre o Vaticano e a República Popular da China se vão intensificando, sendo disso prova a nomeação de bispos com o consentimento mútuo de ambas as partes e a troca de correspondência entre o Papa Francisco e o presidente Xi Jinping, a verdade é que o Governo Central vai apertando o cerco
aos fiéis da China, com medo que eles instrumentalizem a religião e a usem como arma de arremesso contra o Partido Comunista Chinês e o Governo Central. O mesmo vem acontecendo na província muçulmana de Xinjiang, onde estão a ser destruídas mesquitas ou, se não são destruídas, também reconvertidas em escritórios ou centros comunitários liderados pelo Partido Comunista Chinês. A terminar, uma nota de esperança. Apesar de hoje a perseguição aos fiéis estar a aumentar, a verdade é que já não é a primeira vez que uma situação, um episódio destes acontece na China. E sempre que foi resolvido com o bom senso, não só do Governo Central, como da população, a religião deu um passo em frente. Esperamos que agora assim seja e que a religião na China, depois desta fase menos positiva, volte a dar um passo em frente. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. E o tempo passa depressa, o Natal já está chegando. Nessa quinta-feira à tarde, lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, foram inaugurados o presépio e a árvore natalina. Quem visita Roma, a cidade eterna, pode aproveitar para contemplar a representação do mistério do nascimento de Jesus. A repórter Lísia Costa tem mais informações. Bom dia, Danusa, bom dia a todos. Estamos aqui na Praça de São Pedro, pertinho do presépio que foi inaugurado na tarde de ontem. Esse presépio que o Vaticano recebeu como uma doação de alguns moradores do norte daqui da Itália. Geralmente o Vaticano todo ano recebe um presépio de algum local, seja aqui da Europa, aqui da Itália, e esse ano veio do norte da Itália e representa justamente a vida deste povo também, essa imersão entre o mistério e a vida, o cotidiano das pessoas. Nesse presépio, Danusa, eles usaram madeira de algumas árvores que caíram o ano passado durante uma tempestade naquele local. Também os personagens foram colocados neles roupas de algumas pessoas dessa região. O rosto desses personagens também tem a face, tem o semblante dessas pessoas que moram no norte da Itália, tudo para dizer aquilo que o Papa reforçou muito na Carta Admirável Sinal, que o presépio também nós precisamos nos reconhecermos nele, nós precisamos olhar para o presépio e nos colocarmos neste mistério do nascimento de Cristo, da salvação para todos nós. Vale lembrar que é muito importante ler essa carta e, é claro, montar também em casa um presépio, viver e celebrar esse grande mistério, rezar diante deste presépio e ver como a graça de Deus veio habitar em meio a nós, veio trazer-nos salvação. Então nos sintamos impulsionados por este convite do Papa Francisco. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Lísia, que bonito. E a Igreja Católica sempre conta com a ajuda de fiéis quando precisa construir ou reformar uma igreja. São os próprios paroquianos que muitas vezes põem a mão na massa. Mas dessa vez vamos mostrar um bispo que foi pedreiro na reforma da catedral de sua própria diocese. Foram 5 anos de reforma. Entre sonhos e realizações estava a determinação de Dom Giovanni Crippa, um bispo natural de Milão, na Itália. Quando foi transferido para a cidade de Estância, no interior de Sergipe, em 2014, percebeu que a catedral da cidade precisava de reforma e logo quis desbravar. Um mês após a minha posse, tivemos que fechar a catedral porque tinha alguns problemas, sobretudo de estabilidade, em relação ao presbitério. Teve uma infiltração de água que comprometeu a estabilidade das colunas do presbitério, que sustenta na volta da igreja. Ele não conta, mas ficou sendo pedreiro na obra por muitos meses. A reforma da catedral foi um pouco difícil a questão do trabalho, porque não tinha recursos na catedral e teve seus doadores, mas o maior doador é o nosso bispo, que é um homem santo, um homem de Deus mesmo, uma simplicidade muito grande. Antes da reforma, essa pia batismal, que tem provavelmente mais de 300 anos, estava esquecida em um canto de parede. O bispo Dom Giovanni, então, quis dar a ela um lugar especial e deu. O mais interessante é que ele pôs a mão na massa e fez todo esse espaço com as próprias mãos.
É uma pessoa que nem precisa fazer isso, mas estava ali dentro, que era para ver a coisa andar para melhorar para a comunidade. Ficou linda por dentro a catedral. Para Dom Giovanni, a catedral preserva a memória de seu povo. É onde a vida humana e divina se misturam. E, sobretudo, que nesta catedral, olhando para o céu, nós possamos aprender a viver como irmãos aqui nesta terra. Aliás, na catedral se entra pela primeira vez para ser batizados, mas também da catedral se sai para sermos enviados. Belo exemplo de humildade a ser seguido por todos nós, não é mesmo? E a seguir, jovens universitários se preparam para o Natal com uma vigília de oração. Canção Nova Notícias, edição da manhã já está de volta. E nós recebemos agora nos nossos estúdios a Júlia Cabral, uma jovem daqui da Arquidiocese de São Paulo, que veio falar conosco sobre uma vigília universitária que vai acontecer aqui nessa noite. Bom dia, Júlia. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Canção Nova Notícias, à TV Canção Nova. Você pode então falar, antes de mais nada, um pouquinho sobre esse trabalho que é feito com os universitários, seja aqui em São Paulo, em todo o Brasil, não é mesmo? Bom dia. A gente percebe que o jovem hoje, ele precisa dessa pertença, né, a uma comunidade, se sentir participativo. E o vicariato para a universidade, né, para o estudo da universidade, ele percebe, ele traz o jovem para essa realidade. Ele mostra para o jovem que ele pode estar na universidade e pode continuar sendo católico, né? Então, ele promove eventos, diversos eventos, seja educacionais, sejam espirituais, né, ligados à espiritualidade, e a vigília está nesse âmbito espiritual, né? A gente sempre reforçando que o jovem precisa tanto estudar, né, tanto ser inteligente, quanto ter uma alma também exercitada, né? Tá sempre em oração, participando, né, ligando a outros jovens. Que legal. Bom, e o Dom Carlos Lema, que é vigário episcopal para a educação aqui em São Paulo e para as universidades também, ele não pôde vir hoje aos nossos estúdios, mas enviou um vídeo também para fazer esse convite para toda a juventude. Vamos acompanhar. Olá, você que é jovem universitário, está convidado para participar conosco da vigília eucarística que vamos celebrar a partir das 20h30 desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, na paróquia Nossa Senhora de Montserrat, no Largo da Batata. A partir das 8h30 teremos a celebração da Santa Missa, em seguida o Santíssimo Sacramento estará exposto durante toda a noite. De hora em hora, um grupo de jovens vai fazer a animação com músicas, com tempo de contemplação e com textos de meditação, e também haverá sacerdotes disponíveis para atendimento das confissões durante toda a noite. Começamos às 20h30 com a missa, depois a adoração, chegaremos até às 5h da manhã. Lembre-se que ele será agora, nessa sexta-feira, dia 6 de dezembro, na paróquia Montserrat, no Largo da Batata. Ali você pode chegar facilmente pela linha amarela do metrô na estação Faria Lima. Conto com você. Obrigada, Dom Carlos, também por sua participação. E a Júlia me falava aqui, enquanto assistíamos o vídeo, que ela já participou de todas as vigílias feitas anteriormente, não é mesmo? A vigília ela começou em 2015, mas o vicariato ainda não era muito conhecido. Então, eu estou com eles desde 2016, ajudando na organização e na parte da comunicação. A vigília ela é um momento muito interessante, porque diversas vezes a gente já viu jovens que nunca haviam participado de uma vigília. Então, é uma experiência nova, porque você vê vários jovens juntos em adoração ao Santíssimo, como o Dom Carlos disse, são vários momentos de oração, cada grupo fica 1 hora, rezando, em momentos de silêncio, em meditação. Também tem a parte da cozinha, que é para as pessoas que estão, né, descansando um pouco,
conversarem, né, ter um momento de interação. É um momento muito bonito. A gente vê assim muitos jovens juntos, oração. Tem muita gente que passa na frente das igrejas e vê que tem um movimento ali e entra. Então é uma coisa muito bonita assim de ver. Que bacana. Um exemplo, então, a ser seguido até em todo o Brasil, não é? A gente que está na organização gosta muito, porque são jovens, né? Hoje em dia, a gente acha que jovem é estar na balada, é estar em lugares de festa, mas não dentro da igreja. E a vigília reforça que o jovem quer estar perto de Deus, né? Então, é um momento muito bom e que poderia ser seguido por outras dioceses, né, em outros lugares. É muito bom. Obrigada, Júlia, por sua participação. E, de fato, né, estar na igreja é uma alegria, seja para os jovens, seja para as pessoas de todas as idades. A gente precisa mesmo participar. Bom, e hoje começa o acampamento Osana Brasil, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. O Osana é o maior evento do ano na comunidade. Infelizmente, tivemos um problema técnico com o nosso sinal, não conseguimos conversar ao vivo com a nossa repórter, mas você pode acompanhar esse grande evento da Canção Nova por meio do nosso sistema Canção Nova de comunicação. O Canção Nova Notícias fica então por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Tenha um bom e abençoado final de semana. Fique agora na companhia de Patrícia Mendes no programa Manhã Viva. Bom dia, Patrícia!